do Senhor. Amém. Toma assento, querido. Amém, irmãos? Amém. Eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Deus me concede de poder estar aqui com vocês. Fazia algum tempo que eu não vim aqui. Foi um tempo nisso. E aprova Deus retornarmos a este santuário. Eu peguei o meu melhor terno que eu tinha para vir aqui hoje. Tem que estar na altura, né, irmãos? Eu chego lá ainda. Quero agradecer pastor Tomás, pastor Valmir pelo convite. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Quantos que vieram ouvir a palavra de Deus, podem dizer amém? Amém. Dizer aos irmãos que vai fazer agora 30 dias, dia 13, passei por uma cirurgia. E já estou igual doido aí, pregando para todo lugar. Sábado estarei viajando para o interior de São Paulo e temos algumas agendas ali. E é assim, né? Nós não podemos parar. Não podemos parar. Quem trouxe a sua Bíblia, abra juntamente comigo no livro de Números, capítulo de número 23. O tema desta campanha, segundo a informação que me passaram, está em Isaías, capítulo de número 55, versículo 11. O tema é quando Deus fala. Acontece o quê? Milagre. Quando Deus fala, acontece milagres. Eu iria trazer uma outra palavra, mas o Senhor Deus me tocou fortemente nesta passagem. Números capítulo de número 23, versículo de número 19. Números capítulo de número 23, versículo de número 19 e também o versículo de número 20. Todos conhecem esses versículos de cor salteado. Todos acharam? Pode dizer amém? Amém. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá. E eis que para abençoar, recebi ordem, e ele abençoou, não o posso revogar. Bem? Amém. Queridos, para que você entenda, em outra tradução diz assim, que Deus ele não é como homens para mentir, e ele também não é como um filho do homem para mudar de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? É isso que a palavra de Deus quer falar conosco nesta noite. Observe o texto de Números. Quando nós olhamos para o livro de Números, nós vemos, queridos, um Deus totalmente organizado. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de desordem, Deus é um Deus de ordem. Por quê? Porque quando eu olho para o livro de Números, Deus olha para o seu servo Moisés, no capítulo de número 1, diz: Moisés, eu quero que você faça um censo aí no meio do povo de Israel. Mas por que, Deus? Eu estou pedindo, eu estou ordenando que eu quero que você faça um censo. Agora, queridos,
será que Deus não sabia quantos que existiam ali? Será que Deus não sabia a quantidade de pessoas que existiam ali? Sabia. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus conhece as estrelas dos céus e as chama cada uma pelo seu nome. Deus, ele sabia. No capítulo 1, Deus, ele manda fazer um censo. E depois, no capítulo de número 26, Deus ordena a Moisés para que Moisés faça outro censo. E agora nós vemos no capítulo de número 23 que fala mais ou menos acerca da história de Israel. Quando Israel, após sair do Egito, a Bíblia diz que Israel, queridos, foi tirado como um forte do Egito. A mão de Deus era sobre Israel. A bênção de Deus estava sobre Israel. Aonde Israel passava, meu querido, a mão de Deus estava sobre aquele povo. E aonde eles passavam, Deus era com eles, e a bênção de Deus estava sobre eles. É por isso que o diabo não conseguiu destruir a igreja. É por isso que o diabo não conseguiu destruir nós. Porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. A bênção de Deus está sobre nós. A palavra do Senhor está sobre nós. A proteção de Deus está sobre nós. A direção de Deus está entre nós. Você acredita nisso, querido? Pode levantar a sua mão. Aleluia. Senhor. Aleluia. Nesse período aqui, quando o rei Moabe ficou sabendo que Israel estava se aproximando, a Bíblia diz que ele tremeu nas bases, porque ele sabia que aonde aquele povo passava, Deus estava com eles, alguma coisa acontecia. E ele ficou com tanto medo, queridos, que ele foi, ou ele mandou mensageiros a mais de 3.500 quilômetros, buscar um homem chamado Balaão. Todos nós conhecemos a história deste homem. Esse homem, ele era um profeta. Esse homem, segundo a Bíblia, queridos, quando ele amaldiçoava alguém, estava amaldiçoado. Quando ele abençoava alguém, estava abençoado. Ele olhava para alguém e dizia: você está abençoado. E a pessoa era abençoada. Quando ele olhava para alguém e dizia: você está amaldiçoado, a pessoa era amaldiçoada. E Moabe sabia disso. Mas ele sabia também que a bênção de Deus estava sobre Israel. E que Israel era propriedade de Deus. Israel não era um povo de qualquer outra pessoa, não, querido. Um povo sem dono. Israel era dono do Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele sabia que a bênção de Deus estava sobre aquele povo. Ele manda chamar Balaão. Oferece propina para Balaão. E todos nós conhecemos a história. E a Bíblia diz que depois de tantas coisas acontecerem, de chegar o momento que Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Quando Deus quer falar conosco, queridos, não tem para ninguém. Quando Deus quer falar com você, Ele usa quem Ele quer. Quando Deus Ele quer falar com alguém, queridos, Ele usa uma jumenta, mas quando Ele quer falar, Ele fala. E há poder e autoridade na sua palavra. É por isso que o tema é: quando Deus fala, o milagre tem que acontecer. O céu se abre e Deus manifesta a sua glória.
Moabe chama Balaão e ele vai. Balaão fica com medo daquele povo, dizendo: este povo aí é um povo muito grande. Esse povo aí, Deus é com eles. Queridos, Deus olha para o nosso patriarca Abraão e diz: Abraão, a partir de hoje, Abraão, a minha bênção vai ser com você. Aqueles que olhar para você e te abençoar, eu vou abençoar. Mas aqueles que olhar para você amaldiçoando, eu vou amaldiçoar. E serão benditas todas as famílias da terra. E esta bênção chegou aqui esta noite para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus vivo. Bendito seja o Senhor. Querido, a bênção é sobre a tua vida. Quando Deus olha para alguém, abençoa, não tem para ninguém. Deus olha para você, você é abençoado. Deus olha para a tua casa e diz: olha, o diabo não vai destruir, a tua casa é abençoada, o teu trabalho é abençoado, aonde você colocar a mão, o pé, é abençoado, diz o Senhor dos exércitos. Não tem coisa mais linda, queridos, do que a bênção de Deus sobre a vida de um crente. Não tem. Aleluia. E eu aprendo muito com Jacó. Todos nós conhecemos a história. Jacó, queridos, ele chegou na casa de Labão sem nada. Segundo a história, Jacó, ele almejava desde pequeno as bênçãos de Deus. Quando Jacó, ele estava saindo do ventre da sua mãe juntamente com Esaú, ali na hora do parto, Jacó, ele já nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Ele almejava, queridos, as bênçãos de Deus. Porque ele sabia que não tinha coisa mais linda do que a bênção de Deus sobre a vida dele. Ele chegou na casa de Labão sem nada, mas mesmo ali dentro, Deus prosperava Jacó, e a mão de Deus e a bênção de Deus era sobre ele. Quando Jacó, depois de 14 anos, ele trabalhar para Labão, ele disse: eu tenho que sair da casa de Labão, eu não posso ficar aqui. Tem muitas as vezes, queridos, que nós temos que deixar a casa de Labão. Ele sabia que Deus tinha coisa maior para ele. Deus tem coisas maiores para nós. Deus tem projetos grandes para nós. Deus tem projeto grande para você. Muitas vezes é necessário você sair da casa de Labão, porque Deus tem coisa maior para você lá na frente. Deus tem bênção maior te esperando, e a sua palavra é fiel para cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ei, Labão chegou sem nada, ou seja, Jacó chegou sem nada na casa de Labão. Sabe como que ele saiu? Rico. 2 mulheres. Se ele tinha 2 mulheres, se fosse hoje, seria 2 sogras. Aleluia a Deus. Jacó saiu com 2 mulheres. Naquele tempo podia, querido. Jacó saiu com servos. Jacó saiu com fazendas. Jacó saiu com 11 filhos e ainda não tinha José. Jacó saiu abençoado, como diz o baiano, até o tutano. Mas, querido, Jacó, ele queria algo mais da parte de Deus. Ele tinha fazenda, ele tinha servo, ele tinha 2 esposas, ele tinha riqueza, mas ele almejava mais. Eu quero a bênção de Deus para a minha vida. Bendito seja o Deus vivo. E foi no Jale do Val de Jaboque que um ser muito lindo, que nós o chamamos de teofania, manifestação divina em forma humana, e ele teve encontro com Jacó no Val de Jaboque.
E nós conhecemos a história, queridos. Ele queria a bênção de Deus. Se eu perguntar nesta noite quantos querem a bênção de Deus, eu creio piamente que todos nós queremos a bênção de Deus. E quando Deus fala, o milagre acontece. Quando Deus fala, o céu se abre. Quando Deus fala, o leão tem que fechar a boca. Quando Deus fala, o quarto homem entra na fornalha. Quando Deus fala, oh, bendito seja o nome do Senhor. Glorifica o Senhor, meu Deus. Lutar com o anjo, não. À noite, Jacó estava lutando com o anjo, porque ele sabia que dali iria sair a bênção de Deus. Ali estava a bênção. Ele disse: eu tenho que ser abençoado hoje. E ele trava uma luta com o anjo com ele. E foi amanhecendo o dia e o anjo dizendo: me solta. E ele diz: não te solto. E aí a perseverança, querido. Que a bênção de Deus persevere. Que a bênção de Deus continue marchando. Que a bênção de Deus continue adorando. Porque no final, a resposta de Deus para a tua vida. Aleluia. E o anjo me solta e ele: não te solto. Jacó, você tem duas esposas, você tem servos, você tem fazenda, você tem riqueza, mas eu quero a bênção de Deus, aleluia, eu quero a bênção de Deus na minha vida. Glória a Deus. Grande Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia. Grande. Quantos querem a bênção de Deus nessa noite? Levanta a sua mão. Aleluia, glória a Deus. Chama sobre nós. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele viu a persistência de Jacó. Ele disse: eu tenho que abençoar esse cara. Aleluia. Como que é teu nome, Jacó? Infelizmente meu nome é Jacó, enganador. Mas eu almejo ser abençoado. Eu almejo a bênção de Deus. Oh, Jesus, amado e fiel. Então tem uma coisa: se você quer ser abençoado, Jacó, Aleluia. então a partir de hoje a tua história vai mudar. Grande Deus. A tua história vai mudar. Grande Deus. Aleluia, Deus. O teu nome não será chamado mais Jacó, Aleluia, Jesus. mas será chamado Israel de Deus. Aleluia. E naquela luta, queridos, do anjo de Jacó, o anjo meteu na perna de Jacó. Jacó saiu mancando dali. Quem sabe ele saiu mancando e andando dizendo: eu estou mancando, mas eu estou abençoado. Eu estou mancando, mas eu estou abençoado. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou mancando, mas a bênção de Deus está na minha vida. Ei, você está passando prova, mas a bênção de Deus está sobre você. E Deus vai te dar vitória. Aleluia, as portas estão fechadas, mas a bênção de Deus está sobre você. Adore o nome do Senhor nesta noite. Voltando aqui para o texto, de número 23. E todas as vezes que Balaão olhava para Israel, para amaldiçoar a Israel, Israel tinha um selo da promessa. Quando Balaão olhava assim de longe, pensando Moabe, que ele ia amaldiçoar a Israel, ele abria a boca e abençoava Israel. Pela primeira vez foi assim. E quando foi na segunda vez, o texto que nós lemos, pela segunda vez, depois teve a terceira vez, mas na segunda vez, Moabe perguntou para Balaão:
Já na primeira vez, Moabe já ficou indignado com Balaão, dizendo: ei, alto lá, eu chamei você para amaldiçoar a Israel, abençoado eles já são. Mas eu chamei você aqui a mais de 3.000 quilômetros de distância para você amaldiçoar a Israel. E o que eu acho lindo, queridos, é que muitos pregadores precisam tomar como exemplo Balaão. Por quê? Porque Balaão, ele até na certa parte, ele foi fiel. Por quê? Ele disse assim: olha, Moabe, eu vou. Mas tem um porém. Eu só vou falar aquilo que Deus me mandar. Nada mais. Aleluia. É o que Deus está precisando nessa última hora, queridos. Aleluia. De pregadores que falam aquilo que Deus manda. De obreiros que pregam aquilo que Deus quer. Aleluia. Tem crente que fala aquilo que Deus manda. Bendito seja Deus. Que seja fiel naquilo que Deus colocou na tua mão. Toma em que doer. Mas se Deus mandou, então entregue, querido. E deixa o resto com Deus. Olha, eu só vou proferir o que Deus me mandar. Se Deus me mandar falar 5 letras, eu vou falar e nada mais. Muito bem. Primeira vez, em vez dele amaldiçoar a Israel, ele abençoou mais ainda. Moabe já ficou irado. E na segunda vez, ele chega para Balaão e pergunta: Balaão, qual é a palavra de Deus para mim? O que é que Deus, ele mandou falar? Escuta essa, Balaque. Escuta essa. O que Deus mandou dizer. Sabe a promessa que Deus fez a Abraão e todas as famílias da terra? Escuta essa. Foi o versículo que nós lemos. Balaque, não tem jeito. Deus não é homem para que minta. Balaque, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Balaque, aquilo que Deus prometeu para este povo, para esta nação, não tem como. O que Ele prometeu está prometido, Balaque. A promessa de Deus está sobre este povo, Balaque. Não tem como eu ficar aqui querendo amaldiçoar. Deus não me permitiu isso. Deus me permitiu abençoar este povo. Deus, glória a Deus. Aleluia, Deus. Grande Deus. Olha aqui, queridos. Que coisa linda. Ele está dizendo: Deus, Ele não mente. Ele não é como os homens que mentem. Deus não mente. Aleluia. Deus não brinca com os sentimentos de ninguém. Aquilo que Ele prometeu para mim, queridos, Deus não mentiu. Deus, Ele é fiel. Aquilo que Ele prometeu para você, tem promessas que Deus fez para você, Ele já cumpriu. E tem promessas que Deus fez para você, ainda não cumpriu. Mas tem um tempo determinado por Deus. Ele não mente, Ele não mentiu. Então permaneça na esperança, porque quando Deus fala, o milagre tem que acontecer. Eu lembro de Sara, quando os anjos foram até a casa de Abraão, e o anjo diz assim para ele: Sara vai ter um filho. Sara estava dentro da tenda. Em outras palavras, sabe o que ela disse? Mentira. Não é verdade.
Ei, Sara, Deus não mente. Como que pode isso? Eu sou avançado de idade, meu esposo também, eu sou estéril, para complicar o negócio. Mas Deus é assim, queridos. Ele complica, descomplica e depois explica porque complicou. Aleluia. Eu entendo Deus. Pega um casal de velhinhos, a mulher estéril, e Deus olha para ele e diz: Sara terá um filho. Aleluia. Eu não minto, Abraão, Sara vai ter um filho. No tempo determinado por mim, Sara vai abraçar um filho. E no tempo determinado por Deus, porque Deus não mente, lá está Sara, queridos, aleluia, abraçado com seu filho e cantando nana nenê, e a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Bendito seja Deus. Eu vim falar para você nessa noite que Deus, o meu Deus, não mentiu para você. A promessa dele não cai por terra. O homem pode mentir, mas Deus não mente. Deus não muda de ideia. O homem, ele é mutável. O que é isso? Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje ele fala uma coisa, amanhã ele fala outra. São seres humanos. Mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A promessa de Deus está de pé. Ele não muda de ideia. Aquilo que ele prometeu para você, queridos, ele é fiel em cumprir. E Balaão quis dizer: Balaque, Deus não mentiu. Deus não mudou de ideia. Aleluia. O povo de Israel, se você ler o livro de Números, aquele povo, irmãos, só Deus para aguentar. Aquele povo, queridos, olhando para a história de Israel, eles tinham os seus altos e baixos. Quantas vezes aquele povo, pastor Valmir, eles quebraram a aliança com Deus, o pacto com Deus. Mas Deus sempre usando de misericórdia. Por quê? Porque Ele não é um Deus que muda. Aleluia. Balaque, Deus não muda. Ainda que Israel tem os seus altos e baixos. Ainda que Israel hoje crente, amanhã desviado. Ei, Balaque, Deus não muda. Aquilo que Deus prometeu. Balaque, a bênção de Deus está sobre este povo. Eles podem mudar quantas vezes eles quiserem. Mas Deus não muda. Ele é o mesmo. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele não muda. Glória, glória, glória seja dada a ti. Você pode mudar, querido, mas Deus não muda. Agora, Balaque, aquilo que ele prometeu para este povo está prometido. Ele não esquece o que ele prometeu. Ele cumpre. Aquilo que Deus prometeu para nós, Glória a Deus. Ele cumpre. Aleluia. Mas você precisa entender que ao tempo de Deus, porque tem pessoas que quando Deus promete, Ele quer que cumpra da noite para o dia. Tem pessoas que quando Deus promete, Ele quer que Deus promete e cumpre em uma semana. Mas é o tempo de Deus, querido. É o tempo de Deus na minha vida, é o tempo de Deus na sua vida. É o tempo de Deus, no tempo determinado, Deus, Ele vai fazer. Quando eu olho para isso, eu lembro de José, queridos. Quando José estava na prisão, e que ele revelou o sonho do padeiro, do copeiro, se cumpriu.
lembrado por Deus. Ele foi esquecido ali, ninguém falou dele. Se ele saísse naquele momento, sabe o que é que ele iria fazer? Ia também ser copeiro ou padeiro do rei. Mas ele saiu no tempo determinado por Deus. Porque Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como agir. Deus sabe como operar, querido. E quando Deus fala, querido, pode ter certeza, o milagre vai acontecer. José ficou ali pelo menos depois disso uns 2 anos. E aí Deus, no tempo determinado, fez isso com ele. José, eu tenho promessa na sua vida. A partir de hoje, José, eu vou te tirar daí. Porque eu tenho promessa para você. E você vai sair no meu tempo. Não é no seu tempo. Você vai sair no seu tempo. Às vezes, queridos, nós não entendemos o trabalhar de Deus. José ficou ali, permaneceu até o tempo determinado por Deus. Quando José saiu dali como escravo, Deus o elevou para a glória do nome dele, como governador do Egito, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus. Diga comigo, Deus não mente. Deus não muda de ideia. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Diga mais uma vez, Deus não mente. Deus não muda de ideia. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Sabe por quê, querido? Porque quando Deus fala, o milagre tem que acontecer. Glória ao nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você que está na campanha nesta noite a vir aqui na frente para nós orarmos por você. Os irmãos que estão na campanha, venham aqui na frente. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. Quando Deus fala, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia, o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Deixa eu fazer um apelo aqui, eu acho que não tem ninguém. Tem alguém aqui não crente nessa noite? Quer aceitar Jesus? Tem alguém? Não tem? Aleluia, Deus abençoe. Aqui estão os irmãos que estão na campanha. Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor. Eu quero chamar você. Talvez a oração não é nem para você, mas é pela tua casa, por alguém da sua família. Eu quero convidar você. Quem sabe é para alguém que está desempregado, está enfermo, está problemático. Eu quero que você venha. Aleluia, Deus. Eu lembro daquele centurião, queridos, que o servo dele, um dos servos dele, estava enfermo e ele mandou chamar Jesus, e Jesus foi. Mas ele disse: olha, Jesus, o Senhor não entra na minha casa porque eu não sou digno. Mas eu creio. Ele não era crente. Aleluia, Deus. Ele disse assim: eu creio. E somente uma palavra que o Senhor liberar daí, o meu servo que está lá dentro vai ser curado. Glória a Deus. Porque eu creio em Jesus que há poder nas suas palavras. Eu creio que quando o Senhor fala, não tem demônio, não tem enfermidade, não tem morte, não tem nada. Porque aonde a tua palavra entra, alguma coisa acontece. E aonde a palavra de Deus nesta noite entrar, querido, em nome de Jesus o milagre vai acontecer. Glória a Deus. Levanta sua mão de vitorioso nessa noite, nós vamos orar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, Deus que não mente, o Deus que não fala.
Em nome de Jesus. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar o Deus das promessas. Mas eu não sei cantar. Amém? Pode tomar assento, queridos. Deus abençoe. Quem sabe cantar Gina? Tem alguns minutos ainda. Quem sabe? Deus de aliança, Deus de promessa. Tem alguém aqui, queridos? Eu não sei. Se eu vou cantar aqui, os irmãos vão embora também essa história. Eu não sei tudo. E está sendo gravado, irmãos, aí fica difícil. Tem alguém? Tem alguém? Ninguém? Mas amém. Olha o pastor aqui, está cantando. Aleluia. Que Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus, tá? Deus abençoe a todos. Ore por mim, sábado estarei dando uma viagem, tá? Na terrinha, interior de São Paulo, estaremos ali. Eu já chego domingo e já à noite já viajo para o interior, e aí só Deus, né? Graças a Deus. Deus abençoe. Não sou aquele grande pregador, mas graças a Deus. Se Deus usou a jumenta, pode usar a gente também, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.